Recursos no processo civil. Você sabe como utilizá-lo? Você o conhece? Continuando a jornada sobre recursos no processo civil, hoje vamos estudar sobre os procedimentos. Vamos estudar como que funciona esse recurso dentro da sistemática no Código de Processo Civil. Meu nome é Reinaldo Araújo, advogado, professor, e estou aqui hoje para continuar a série Recursos. Se você não viu o que eu já postei sobre recursos, eu postei o início dessa série. Então, se você não assistiu, lhe convido a assistir para você poder entender essa continuação sobre recursos no nosso encontro de hoje. Vamos lá. Quando nós falamos recurso, o objetivo do recurso ele é recorrer de uma decisão judicial, ou seja, o inconformismo. Então, eu tenho uma decisão judicial ao qual eu busco uma correção dessa decisão, exatamente por conta de um inconformismo com algo que contém dentro do elemento daquela decisão judicial. Agora, pode vir a pergunta, professor, mas como que eu faço a interposição? O que eu preciso, além de entrar com recurso? O que outros requisitos eu preciso? Hoje, o nosso encontro é sobre isso. Vamos lá. Quando eu falo recursos, eu tenho que pensar, como que eu vou fazer uma interposição? É perante qual juízo? A regra é perante o juízo ao qual proferiu a minha decisão judicial. Entretanto, vai ter exceções. Exceções como embargo de declaração. Ele é feito às razões também para o próprio juízo que prolatou a decisão. Já outros recursos, eles vão ser feitos em duas petições simultâneas. A interposição para o juízo a qual você está recorrendo da decisão dele e as razões já é para o tribunal. Então veja, a forma de interposição ela pode variar de acordo com o recurso. Lembre uma coisa, o agravo de instrumento. Ele também já é direcionado diretamente ao tribunal. Então, tanto a petição de interposição como razões também é para o tribunal. Os demais, interposição ao primeiro grau e as razões para o segundo grau. Claro, se eu estiver recorrendo de uma decisão oriunda da primeira instância. Vamos lá. Agora, quando eu objetivo fazer uma interposição, eu tenho que fazer um pedido. Esse recurso, ele precisa primeiro ser conhecido pelo tribunal, porque se ele não for conhecido, não adianta colocar meu mérito. Agora, quando ele é conhecido, aí eu peço que no mérito seja provido. Professor, eu não entendi. Porque se eu entrar com recurso e, por exemplo, ele é intempestivo, ele não vai ser conhecido. Então, para ele ser conhecido, tem os requisitos de admissibilidade do meu recurso. Com isso, agora, para eu poder recorrer sobre isso, preciso verificar quais são os atos aos quais eu posso entrar com recurso. Ou seja, contra qual decisão, contra qual ato eu tenho que entrar com recurso. O ato é do artigo 203 do Código de Processo Civil. Despacho e decisões. Decisões essas interlocutórias, tanto de primeiro como de segundo grau, como decisões definitivas, por exemplo, uma sentença de primeiro grau ou um acórdão em segundo grau. Então veja, será que contra todos os atos do juízo cabe recurso? Resposta é negativa. Claro, no processo civil. Em outras matérias é cabível, porque, por exemplo, se eu estiver falando em Código de Processo Penal, também cabe contra despacho. Basta você dar uma olhadinha lá no artigo 581 do Código de Processo Penal, o famoso recurso em sentido estrito, também conhecido como rese. Então veja, mas o meu objetivo não é trabalhar o processo penal, é trabalhar processo civil. Então, dentro do processo civil, cabe recurso contra todas as decisões do juízo. Claro, desde que tenha uma hipótese de cabimento, porque pode vir uma decisão de um juízo, mas eu verificar na hipótese de cabimento, por exemplo, do agravo de instrumento, no meu rol taxativo do artigo 1015, e não ser cabível a interposição de recurso. Veja, eu tenho um conformismo, mas eu vou ter que esperar um pouquinho até vir uma sentença e eu poder recorrer ao tribunal, como nós vamos aprender quando estudarmos recurso de apelação, eu vou trazer aquela questão como preliminar. Mas isso é um objeto para outro encontro. Então veja, o meu ato é uma decisão de primeiro ou de segundo grau. Mas vamos trabalhar aqui primeira, segunda, terceira e quarta instância. Primeira instância, o juízo originário. Segunda instância, um tribunal, exemplo, Tribunal de Justiça. Terceira instância,
um STJ e uma quarta instância, o STF. Professor, mas por que dividido assim? Porque cada recurso será cabível contra um ato e cada recurso vai modificar. Então vamos tentar entender isso? Então vamos imaginar os recursos cabíveis em primeira instância no processo civil. Claro, tem ele tão famoso embargo de declaração. Ele é cabível contra qualquer decisão, tanto primeiro como segundo grau. Nós vamos trabalhar o recurso em espécie. Decisões interlocutórias de primeiro grau, agravo de instrumento. Sentença, recurso de apelação. Agora vamos para a segunda instância. Por exemplo, Tribunal de Justiça, contra uma decisão monocrática, ou seja, aquela decisão do relator, que está lá naqueles atos do relator previsto no artigo 932, se ele adotar alguma providência, alguma decisão, também é agravo interno. Agora, se for um acórdão, já será um recurso especial, um recurso extraordinário, um recurso ordinário constitucional. Então veja, para cada decisão que eu tenho de primeiro grau eu tenho recurso, decisões de segundo grau eu terei outro recurso. Com isso, nosso encontro de hoje, eu vou parar por aqui. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, no próximo encontro, eu falarei um pouquinho mais sobre recursos. Nos vemos em breve. Continue me acompanhando para ter acesso a esse material e a outros conteúdos que serão postados. Assim você não perde a sequência dos conteúdos. E veja, são vídeos curtinhos, exatamente para não tomar o seu tempo, sabendo de uma agenda difícil que todo mundo possui. Então, com isso, o vídeo curto é mais fácil de você poder nos acompanhar. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia e me faz um favor, curte, comente e compartilhe. E recomende também para os outros amigos. Compartilhe esse vídeo, bem como os outros, para outros colegas também para aprimorar o seu conhecimento e ajudar uma outra pessoa a ter também esse conteúdo de forma gratuita. Meu muito obrigado.